E aí, pessoal, nas aulas anteriores a gente viu como é que é um conjunto de instruções de arquitetura, né, o conjunto de instruções do processador. A gente viu como é que seriam as características e funções, vimos questões sobre como é que são os tipos de instruções, como é que é o formato da instrução, e a gente viu os modos de endereçamento, tá? Então, nessa aula a gente vai começar a ver como é que é o conjunto de instruções do MIPS e vamos ver como que a gente programaria, né, utilizaria esse conjunto para criar aplicações já ali em linguagem de montagem, tá bom? Então, antes de a gente começar a ver as instruções que são suportadas pelo conjunto de instruções do MIPS, vamos ver então primeiro duas classificações de conjunto de instruções, tá? A gente pode classificar em CISC e RISC, tá? A primeira classificação, né, CISC, significa Complex Instruction Set Computer, que seria conjunto de instruções do computador complexo. Então, quais são as características de conjunto de instruções CISC, né? Processadores CISC? A característica é que ele tem muitas instruções que são específicas, tá? Então, tem várias instruções, por exemplo, que são de acesso à memória, várias instruções que são para acesso a algum dispositivo de entrada e saída, tá bom? Possui aqui instruções, por exemplo, que acessam os dados diretamente na memória, tá? A gente não precisa primeiro ler para armazenar no registrador e acessar, a gente consegue já acessar direto da memória e no momento que está vindo a gente já consegue utilizar ele para fazer algum cálculo, alguma operação, tá bom? Conjunto CISC, ele tem um formato irregular, tá? Então cada instrução possui diferentes tamanhos, né? Possui instruções, por exemplo, de 8 bits, 16 bits e assim por diante, tá bom? Tem um controle mais complexo, dado que são muitas instruções e muitas instruções específicas, então o controle, né, a unidade de controle nesses processadores são mais complexas, né? O tamanho de código fica menor, por quê? Porque você tem uma instrução que faz várias operações, então tem essa vantagem, né, que o número de bytes do código-fonte ele é menor. Ele tem menos carga de instruções e menos decodificações, tá? Normalmente processadores CISCs atualmente eles implementam uma técnica, eles são baseados numa técnica chamada de microprogramação, onde cada instrução de um processador CISC ele é chamado de microprograma, né? Então esse microprograma é dividido em outras instruções mais simples. Então por isso que é menos carga de instruções e menos decodificações, tá? Então, exemplos dessa arquitetura CISC, né, a gente tem vários exemplos, né, os processadores da Intel, né, a família x86, tá, e essas outras famílias que são de processadores pessoais, né, começou lá desde o Intel 8080 e assim por diante, até a x86 e consequentemente a x64. A gente tem aqui de outros dispositivos, tá, tem essa família MOS, temos da Motorola, né, que eram para os celulares da Motorola, National Semiconductor, e temos famílias Zilog Z80 e suas variações. Tá? O outro tipo de conjunto que a gente classifica são os computadores RISC, né, que significa Reduced Instruction Set Computer, que é conjunto de instruções de computadores reduzido. Qual é a proposta desses processadores, né? Processadores RISC, né? Conjunto de instruções RISC, é que a gente tem um número limitado de instruções, né? Então possui poucas instruções, tá? Normalmente possui somente uma instrução para ler da memória e outra instrução para escrever, né? Via load store, né? Tem o formato regular. Formato regular é que todas as instruções têm o mesmo comprimento de bits, tá? Então se a gente tem, por exemplo, uma arquitetura de 32 bits, todas as instruções têm 32 bits, ou se tem de 64 bits, todas as instruções têm tamanho de 64 bits, e assim por diante. Consequentemente, se a gente tem poucas instruções, o nosso controle ele é mais simples, tá? O tamanho de código ele vai ser maior, porque para a gente executar uma tarefa, por exemplo, que a gente consegue representar em linguagem de alto nível, a gente precisaria de mais instruções para representar isso na linguagem de máquina, tá bom? Então, tanto em bytes quanto em quantidade de instruções. Então, mais instruções, mais bytes são utilizados, né? E vai ter mais carga de instruções e mais decodificações, já que, né, isso aqui é uma consequência direta do tamanho do código, tá bom? Então, o código maior, mais decodificações, mais instruções serão executadas. Tá? E exemplos que a gente tem de processador e RISC, né? A gente já veio comentando, né, desde o início que o ARM ele é um exemplo de RISC, né? Temos aqui os processadores Alpha e Taxa SH, tem o IBM Power PC, né?
Tem alguns da Intel, né, interessante, ele tem alguns atendendo esse formato. Né? Temos o que a gente vai ver, né, o MIPS, né, que é o que a gente vai estudar, e tem o SunSpark também. Aqui uma curiosidade bem legal, né, o que o MIPS, né, ele foi construído com propósitos acadêmicos e ele já foi utilizado em diversos meios, tá, para produzir gateways, né, que são chips do processador e roteadores, né, que é dentro de switch, né, roteadores mesmo, e né, videogame, né, com curiosidade, o MIPS ele foi utilizado como processador do PlayStation 2, tá? Então, bem interessante as formas onde ele já foi utilizado. Então, primeiro, pessoal, vamos começar então a ver de forma geral como que são o conjunto de instruções do MIPS. Tá? Então, vamos ver primeiro quais são os registradores. Então, o MIPS ele contém um conjunto de 32 registradores, tá? A gente tem normalmente essa nomenclatura para esses registradores, tá? Tem esse nome para facilitar na linguagem de montagem e ele também, às vezes, ele pode ser referenciado por número. Tá? Isso vai depender, por exemplo, do montador, o que ele entende, tá? O que ele prefere estar utilizando. Então, dos 32 registradores, né, para uso geral, ele possui somente esses registradores aqui, tá? Que são 8, 8, 16. Então, ele tem dos 32, 20 registradores são para uso geral. Tá bom? O resto são para algum uso específico, tá? Então, vamos passar rapidamente cada um. Então, o registrador 0, ele só contém o valor 0, tá bom? Então, normalmente ele é travado para escrita, a gente só pode ler esse registrador. Tem os registradores V0 e V1, tá? Com os números 2, 3, que eles são utilizados somente para armazenar os valores para retorno de função, tá? Então, esse registrador a gente vai ver na próxima aula aí, que ele é utilizado também para chamada de sistema também, tá? Temos os registradores de A0 a A3, né? Esses 4 registradores são utilizados para passagem de argumentos de entrada para a função. Então, quando a gente chama alguma função, sei lá, de soma, né? A função de soma A e B, né? Então, ele vai ter esse A e B, né? Que é a entrada dessa função, ele vai ser armazenado no registrador A0 a A1, tá? Um desses 4 registradores. Os próximos registradores, né, de T0 a T7 são registradores temporários, né, e a gente também tem de T8 a T9. Então, no total, a gente tem 10 registradores temporários, tá bom? O S0 até o S7 são registradores de uso geral também, tá? Junto com os temporários, mas só que eles são mais usados para, por exemplo, exibir algum valor, tá? Isso aqui depende da convenção do programador, tá? Você pode estar variando. Então, o uso, né, esse S0 eu uso porque ele é um save de register, né? São registradores que contêm valores que precisam ser armazenados mesmo, tá? Aí os demais registradores, eles são registradores específicos, tá? Eles são especializados. O GP, ele representa, né, o Global Pointer, né? Normalmente ele vai indicar lá qual é um endereço de memória, ele vai apontar para o endereço de memória do programa, né, que está sendo utilizado. Temos o registrador Stack Pointer, né, o SP, que ele aponta para o topo da pilha, tá bom? O FP, que é o Frame Pointer, ele aponta para ele é o endereço base de uma região de memória que a gente chama de Procedure Frame, tá? Então, sempre quando a gente vai fazer uma chamada de função, a gente tem uma região, né, de Procedure Frame, um quadro de frame, e essa região é utilizada para estar alocando variáveis globais, locais, etc. A gente vai ver com mais detalhes. E o último registrador, que é específico, é o RA, tá? Que é o de Return Address. Né? O registrador RA, ele sempre vai ter o endereço de retorno de uma função. Então, sempre quando a gente faz uma chamada de função, né, e a gente retorna lá o valor, né, a gente tem que saber qual é o endereço do chamador. Né? Então, esse endereço vai ser armazenado no registrador RA. Tá bom? Tá, então, agora vamos ver como é que seria o formato da instrução. Então, o MIPS ele é bem simples, tá? Ele possui somente 3 formatos de instruções, onde os 3 formatos eles são do tamanho de 32 bits. Tá? Então, os formatos são o formato R, o formato I e o formato J. Tá? O formato R eles são utilizados pelas instruções de lógica aritmética, tá? De modo geral, tá bom? Tem algumas instruções, principalmente de lógica, que não são utilizadas aqui, tá? O formato I, eles são utilizados para as instruções que lidam com valores imediatos, tá bom? Ou algumas instruções lógicas e também para instruções que são de branches, tá? Desvio condicionais, tá? E a instrução J,
elas são utilizadas para as instruções de jump, que são desvios incondicionais, tá? Então fica bem fácil a gente gravar, né? O I, né, trata com o imediato de forma geral, o J trata com instruções de jump, né, e o R trata com as outras instruções, né, de lógica aritmética, tá bom? Então a gente pode ver, né, que cada formato de instrução a gente consegue dividir os campos, né? A gente viu que os campos básicos eram o opcode e as referências de operando. Então, o que a gente vê aqui do primeiro formato? Então, a gente tem aqui, então, o campo opcode, né, que consome 6 bits. Temos, nesse formato, 3 referências das operandos, sendo que 2 são de entrada e 1 é de saída. Os operandos de entrada são o RS e o RT, tá? A gente chama por esse nome para facilitar. E o operando de saída ele fica no RD, onde todas as referências elas possuem 5 bits. Por que elas possuem 5 bits? Porque elas podem endereçar cada um dos 32 registradores, né? Lembrando aí, né, que 5 bits conseguem endereçar no máximo de 2 elevado a 5, que dá 32 posições, tá bom? A gente tem também no formato R, tem esse campo de SHMT, tá? Que é Shunt, né, que vem de Shift Amount, a gente vai ver depois, né? Isso aqui é utilizado pelas instruções de Shift, né, de deslocamento, e esses 5 bits são utilizados para estar armazenando o valor do deslocamento, tá bom? E esses últimos 6 bits, né, esse function, né, que é de função mesmo, tá? Eles são utilizados como se fosse um opcode da operação lógica aritmética, tá? Então, normalmente, quando a gente tem uma instrução do tipo R e ela é lógica aritmética, o opcode ele vai receber o valor 0, né? E o que vai identificar qual é a operação de lógica aritmética vai ser o campo fonte, tá? Então, dessa forma, a gente consegue liberar mais identificadores do opcode, né, para representar as outras instruções, tá? Isso aqui é uma estratégia para aumentar o número de instruções que são suportadas pelo processador do MIPS. O segundo formato seria o formato I, né? Então aqui o formato a gente já tem 6 bits para o opcode e tem 2 referências de operandos, tá? Com valor de 5 bits, que é o RS e RT. E para que tipo de referência eles são, né? Se eles são de entrada ou de saída, vai depender da instrução, tá? Então tem instrução que vai considerar que RS e RT são de entrada, tem outra que vai considerar que RS é de entrada e RT é de saída, e assim por diante, tá? E o outro campo, o offset, com 16 bits, ele é o campo que vai estar armazenando o valor imediato de fato. É um valor normalmente inteiro com sinal, sem sinal, e assim por diante. Tá? E o tipo J, ele é o mais simples, ele contém somente o opcode, com 6 bits também, e os 26 bits que correspondem ao endereço, né? Como para implementar as instruções de jump, né, normalmente você quer pular para algum endereço. Então ele só tem o endereço aí com os 26 bits para estar pulando. Tá? E aqui a gente tem nessa nossa tabela, a gente vê então aqui exemplos, tá bom? Então add seria do formato R, subtração seria também R, ADD-I, né? Esse I no final é de imediato, então seria uma adição com imediato, seria formato I. E aqui o exemplo de como seria preenchido os valores de cada campo aqui em decimal, tá? E aqui como seria em linguagem de montagem, como a gente veria. E temos aqui que o load store já de cara também eles são do tipo I, tá? Eles são tipo I. A gente vai ver como é que são formados cada campo. Então vamos ver como é que seria cada campo de instrução, né? Aqui tem aqui que o R é mais para instrução de aritmética, né? O I seria para transferência de dados, branches e instruções que lidam com imediato, né? E o J com jump mesmo. Então aqui, ó, cada campo, aqui tem um resumão do que seria cada campo, tá? OP é o opcode, RS o primeiro de origem, RT o segundo de origem, RD o registrador de destino, tá? Mas no formato I, lembre que RD às vezes pode ser de destino também, tá? O Shunt é o Shift Amount para guardar o deslocamento em função, utilizado como variante, como opcode das instruções do tipo R, tá bom? Aqui eu tenho então uma tabelona que mostra os opcodes, tá? Vou estar mostrando, por exemplo, como é que a gente utiliza ela. Cada coluna, pessoal, ela vai ser referente aos 3 bits menos significativos, tá? Os bits que vão do 26 até o 28, né? E cada linha vai representar os bits mais significativos, que vão do 29 até o 31. Tá? Então essa tabela mostra a variação, né, de opcode. A gente vê então que o formato do tipo R, né, ele é 000 e 000. Então o formato do tipo R, né, é tudo 0, né? E o que vai variar vai ser o campo do funt, tá? De função, tá bom?
E as demais instruções, elas têm, então, essas correspondências e variância, tá? Então isso aqui é uma tabela só para consultar, tá bom? Botei aqui para estar ensinando como é que lê, tá bom? E as instruções de tipo R, né? Quando o opcode ele é 0, então a gente olha, então, esse campo de function, né? Desse 5 bits. E aqui tem também como é que seria a variação. Então, por exemplo, o edge, né? O edge a gente pode ver que ele se enquadra aqui, né? Então ele começa com 3 zeros, né? 000 e 001, né? Então a gente tem então um número binário, né? 1 com 5 zeros. Isso dá o valor decimal de 32, tá? Então o código, né? O campo function armazenaria 32 aqui nesse caso. Aí a gente tem outras variações, system call, tem break também, tá? Então tem outras instruções também aí. Então como é que seria a representação dessa instrução em binário, né? Como é que ela estaria em binário, tá? Representando esse formato. Então, né, como é um edge, a gente sabe que ela é uma instrução do tipo R. Então o opcode seria 0, tá? E a gente sabe que o que ia variar nela seria o campo function, né? Se a gente for ver lá na tabela, a gente viu que o campo function é 32, tá? Então ela começaria com 0 e terminaria com 32. Aí o RS dela seria, então, registrador S1, tá? E aqui o que a gente coloca? A gente coloca qual é a referência para esse registrador. A gente for ver lá na tabela de registrador, o S1 ele tem o número 17, tá? E o S2, né, que é o segundo operando de entrada, ele tem o número 18. Então o campo RT conteria 18 e o nosso registrador de destino seria o T0, né? E ele tem o número 8, tá? E o shift amount ele não é utilizado aqui porque isso não é uma operação de shift, então ele teria o valor 0. Então seria essa cara a nossa instrução, né? Botando aqui em ordem, né? 0, 17, né? 18, 8, 0, 32, correspondente a cada um desses campos, né? Então traduzindo em binário, a gente teria então esse código binário aqui embaixo, tá? Isso aqui seria então uma instrução do tipo R, né? Uma instrução de adição. Então eu listei aqui quais são as instruções de lógica da aritmética, tá? Coloquei aqui só para ver todos os tipos, que tem aqui variações de adição, né? Temos adição com sinal, adição aqui sem sinal, tá? Que também é sem overflow. Temos adição com imediato, né? Na adição do imediato, note que o terceiro entrada não é um registrador, é um número mesmo, tá? E é utilizado tipo I, né? A mesma forma a gente tem aqui é a adição do imediato com sinal, temos a adição do imediato sem sinal, tá bom? Da mesma forma temos subtração, que também é do tipo R, temos aqui o AND, né? Que faz o AND bit a bit, o AND com imediato. Da mesma forma temos o OR também, o NOT OR, e temos essas duas instruções de shift, tá? Que é shift left e shift right, tá? Eles utilizam aquele campo, né, de shift amount, tá bom? Ele colocaria no campo shift amount aqui o valor 10 aqui nesse exemplo. Aqui nessa segunda coluna mostra quais seriam as operações, tá bom, pessoal? Da mesma forma, a gente tem um resumo aqui das instruções de transferência de dados, tá? As variações que a gente tem. A gente vai ter, então, que LW é o nosso load word, tá? Qual que seria a lógica dele, né? A gente vai utilizar aqui, ó, a gente já vê que esse aqui é o endereçamento por deslocamento, tá? Então, o S2 ele vai conter o endereço base e a gente vai utilizar o 20 para deslocar o nosso endereço base, tá? Então, qual seria a representação lógica do load, né? A gente veria aqui, né, que load significa que a gente vai pegar o valor de S2, somar com 20, acessar a memória, ler o valor da memória e guardar em S1, tá bom? Da mesma forma, a gente consegue estar limitando a quantidade de byte a gente lê, tá? A gente definiu, né, que a arquitetura do MIP ela tem o conjunto de instruções do MIP, né? Ela utiliza 32 bits para instruções, tá? Então ela consome 32 bits na memória. E por causa disso, né, uma word na arquitetura do MIP é igual a 32 bits, tá? Então a gente consegue definir então LH, que aí é para ler menos que uma word. Então LH ele vai ler somente 2 bits, tá bom? Ele lê 2 bits e o LHU seria então para ler sem considerar o sinal, tá? E LB seria para fazer o load de 1 byte, tá? Então a gente tem instruções para ler os 4 bytes normais, né? O LW, o LH para ler 2 bytes e o LB para ler 1 byte, tá bom? Com e sem sinal. A gente tem aqui duas instruções que são pseudo-instruções, que a gente vai ver mais para frente, tá? Que são instruções bem simples, tá? Instruções de atribuição, né? O load mediate e o load address, tá? Vai ser bem útil para a gente. Temos a outra instrução de move, que também é uma pseudo-instrução.
ela simplesmente atribui o valor de S2 para S1, tá bom? Temos as instruções de store. Então, como é que é feita a escrita, né? A gente vai fazer o cálculo, né? S2 mais 20 para ter o endereço efetivo da memória. Esse valor da memória vai receber o que está no registrador S1. E a gente tem as correspondentes variações aí com 2 bytes e 1 byte. Tá bom, pessoal? Aqui a gente tem as instruções de branch possível, tá? A gente tem algumas, né? Então, a ideia principal, né? Então, a gente tem esse back, né? Que é o branch equal. A gente tem, então, aqui, ó, 2 operandos, né? De entrada. O que é feito, né? Eles vão ser comparados à igualdade deles, tá? Se for igual, vai para o endereço 25. Se não for igual, mantém para a próxima instrução, né? Consequentemente, na próxima linha. Tá? Então, aqui seria o que ele faz, né? S igual a S2 vai para PC mais 4 mais 100. Então, pessoal, esse 25, ele não conta a quantidade de bytes que a gente pula, e sim conta a quantidade de instruções. Como cada instrução consome 4 bytes, 32 bits, a gente tem que sempre multiplicar por 4. Tá? Então, aqui a gente fez essa conta, né? 25 vezes 4, 100. Por isso que pula mais 100, tá? Lembre sempre isso, né? Que todo endereço, quando a gente fala de endereço, ele conta a quantidade de instruções. Para a gente saber a quantidade de bytes efetivamente, a gente tem sempre que multiplicar por 4, tá bom? Senão começa a ler errado. A gente tem que multiplicar por 4 para ter o alinhamento da memória, tá? Porque a memória sempre vai... o endereço da memória sempre varia de múltiplos de 4. Então a gente viu o exemplo, né? Mas a gente tem outro back aqui, né? Que não precisa ser um número, pode ser uma label, tá? A gente pode definir o que determinada posição ele é uma label, e o montador que ele vai descobrir qual é o endereço dessa label, tá bom? E a gente tem várias variações, tá? Tem o back, tem o BNE, que é not equal, que ele calcula a diferença, tá? Aí tem o BLT, que ele calcula se é menor que, né? O GT é maior que, o BLE seria o menor ou igual a que, tá? O SLT, aí o SLT e o SLTI seriam, então, instruções mais especiais que eles são utilizados como de set, né? Set on length. Então eles vão comparar o valor de S2 e S3, tá? Se S2 for menor que S3, ele vai setar 1 a S1. Caso contrário, ele vai setar 0. Tá? E aqui a gente tem a versão do SLT com imediato, tá bom? Se S2 for menor que 20, ele vai setar 1 a S1. Caso contrário, deixa 0, tá bom? E aqui a gente tem as instruções de jump, né? Que são do tipo J. Então a gente tem o jump que a gente chama de desvio incondicional, que é pula para 2500. Tá? Aqui lembrando, tá contando instruções, então a representação seria 10.000, né? A gente multiplica por 4. A gente consegue estar representando isso também com a label, né? Então a gente teria que ver qual é a posição exata da label. O jaw, o que é o jaw, né? O jaw significa jump and leak, e ele é utilizado para chamada de função, né? É como se fosse um call. E o que ele faz quando a gente faz uma função? A gente vai atualizar aquele registrador de endereço de retorno, né, o RA. Né? Então o RA ele vai receber o PC mais 4, né, e a gente vai para a função que está sendo chamada, que é o endereço L. A gente sempre tem o endereço da função que vai ser chamada. E o JR, né, que é o Jump Raster, ele é utilizado para fazer o retorno da função. Né? E o que ele faz? Ele vai para o caminho de RA. Né? Então a gente consegue utilizar isso para fazer o retorno da função, entre outras chamadas também, tá bom? Então a gente viu, né, como é que seria a passagem da linguagem de montagem para a máquina da instrução do tipo R. Aqui é só um aviso lembrando, pessoal, que sempre a gente tem que multiplicar, né, o valor por 4. Né? Então instruções do tipo de branch tipo I, jump tipo J, os campos address e target address, tá? Os campos de endereço precisam ser deslocados por 2 bits. Tá? Lembrando, né, que cada deslocamento é uma multiplicação por 2. Então, deslocando por 2 bits, você está multiplicando por 4. Então, normalmente, as operações de shift à esquerda são utilizadas para esse fim, para estar alinhando o valor, né, para estar sempre multiplicando por 4, tá bom? E assim ter um endereço de instrução válido. Outras coisas que a gente tem, né, são as pseudo-instruções, né, que são instruções que são utilizadas para facilitar a escrita de programa, tá bom? Então, né, a maioria das instruções representam as instruções de máquina 1 a 1, tá? Então, para cada instrução, o assembly converte para o formato de instrução que a gente viu, né? Considerando cada um dos campos.
não é mais algumas, o montador ele vai ter que se preocupar de descobrir o conjunto de instruções que são formadas, que são as pseudo-instruções que servem para facilitar, tá? O hardware não precisa implementar as pseudo-instruções, tá? E isso ajuda na flexibilidade da gente programar, tá bom? Ele permite definir algumas lógicas bem simples, tá? O que seria muito difícil utilizando as instruções de flash. Então, ela facilita a programação. E a gente tem aqui que o registrador AT, né, Assembly Temporária, é reservado para esse fim, tá? Aqui a gente tem um exemplo de algumas pseudo-instruções, tá bom? O BLST, né, ele é uma pseudo-instrução. O que ele significa, né? Ele tem essas entradas, né, S1, S2 e um endereço, né, L. O LT ele vai setar, né, o valor 1 se S1 for menor que S2, e depois ele vai comparar esse bit que foi setado e ver se ele não é menor que 0, né? Da mesma forma, a gente tem o LI, que é o Load Immediate, que vai ser muito utilizado, tá, pessoal? A gente vai estar utilizando bastante o LI e o Move, que a gente vai ver. O LI, ele significa, vai carregar o valor 20 em algum registrador, tá? Isso é feito aqui usando uma soma com um registrador 0, tá bom? E tem o Move, que ele vai fazer a atribuição, ele vai copiar o que está em T1 em T0. Como é que a gente faria isso mesmo? Ele é transformado nessa adição, que faz também uso do registrador 0, tá bom? Então a gente vê que o primeiro registrador, o registrador 0, ele é bem útil em algumas situações. Então a gente viu então o registrador em formato de instruções e algumas instruções que o MIP suporta, tá? Então vamos falar como é que são os modos de endereçamentos que são convenções, né, que são suportados pelo MIP. Então a gente tem aqui 5 modos de endereçamento, né? Ele suporta o endereçamento imediato, é quando a constante está na própria instrução, né? Que são os tipos I, foram criados para isso, as instruções do tipo I, né? Formato I. Tem o endereçamento em registrador, né? Que tem que ter, né? Para você obter um dado do registrador, né? Que é representado pelos RS, RT e o RD, né? Dos campos de instrução. Temos o endereçamento de base de deslocamento, que é o que a gente viu lá nas instruções de memória, tá? Do load e do store, tá bom? Onde a gente tem sempre que fazer uma soma, né? A gente tem o registrador mais um valor imediato, que é o deslocamento, né? Temos o endereçamento relativo ao PC, tá? Onde é feita uma soma no PC, e temos o endereçamento pseudo-direto, tá? Que é no caso dos jump, tá? A gente sempre calcula a diferença entre quantidade de instruções, tá? Então, esse pseudo-direto impacta em como que é feito os jump, né? Os jump eles têm 26 bits da instrução concatenado com os bits mais altos do PC, tá? Porque para pular para uma instrução a gente tem que saber ter os 32 bits. Então a gente vai ver que a implementação do jump ele concatena com os bits mais altos, né? Os outros 6 bits do program counter, tá bom? Então aqui melhor para a gente visualizar, né? Então aqui o endereçamento imediato a gente vê na instrução do tipo I, tá? Que é o campo imediato. Temos o endereçamento por registrador, né? A gente tem aqui os registradores RST, tá? Que vão lá no banco de registradores, tá? Temos o endereçamento por deslocamento base, né? Que a gente viu lá no tipo I, né? Os load store, eles são do tipo I, né? E o que ele faz? O campo de imediato é o campo de endereço, então a gente vai pegar o campo de endereço, somar com o registrador para estar acessando o local da memória, tá? E pode ser aqui um word, um byte ou half word. Half word seria 16 bits, tá bom, pessoal? 2 bytes, né? Outro exemplo de endereçamento seria o relativo a PC, tá? Normalmente é um imediato que soma especificamente com o PC para acessar a próxima instrução. A gente viu isso nos branch, tá bom? E temos o pseudo direto, que é do tipo I, onde a gente tem o endereço que ele é somado com o program counter, tá? Isso aqui lembrando que sempre multiplica, né, por 4 quando é um valor imediato, tá? Um endereço fixo. Tá bom? E se a gente acessa então a nossa memória principal. Então aqui, pessoal, a gente vai ver então vários exemplos de como a gente converte, por exemplo, um programa na linguagem C para o programa na linguagem de montagem do MIPS, tá? Então vamos começar vendo como é que seria então uma expressão aritmética simples, né? Então aqui nesse exemplo a gente tem essa expressão, né? R igual a x mais y menos z mais W em parênteses, tá? Aqui do lado, né, para facilitar, a gente pode, por exemplo, determinar em quais registradores cada uma desses operandos seriam armazenados do MIPS, né? Então aqui a gente define, né, que o S1 vai ser o X, S2 vai ser o Y, S3 vai ser o Z, S4 vai ser o W e o R vai ser em S0, né? Então como é que seria no MIPS, né? A gente utilizaria então, né, a primeira instrução, ela calcularia o valor do primeiro parênteses, tá? S1 e S2, né? Calcularia o valor de x mais y. A segunda calcularia
o valor do segundo parênteses, tá? Que é o de Z mais W, né? Armazenando o valor em T1, tá? Na registrador temporário T1. E, por final, né, a gente teria os valores das adições em T0 e em T1, a gente faria a subtração e armazenaria, né, no registrador S0, que é o correspondente a R. Então seria meio que direto aqui, né, bem simples, né, em 3 instruções, tá bom? Vamos ver agora como é que seria uma expressão de array simples, né? Aqui a gente tem então um vetor, né, com alguns elementos. A gente está querendo armazenar na posição 12, né, a soma de R8 mais X. Então, né, aqui do lado, quais seriam os registradores que a gente vai usar, né? Vamos considerar que o X ele vai estar em S1, né? E a base do vetor R, né, vai estar em S0, tá bom? Então, esse S0 seria o vetor base, e a gente está aqui acessando os índices 8 e armazenando a soma com S1 no índice 12, tá bom? Então, como é que isso seria feito, né? Primeiro, a gente precisa ler o valor que é em R8, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai estar usando o load, né? E a gente vai deslocar 8 posições desse vetor, tá? Então, o que a gente faz? A gente dá um LW, né? Vamos armazenar o valor de R8 em T0 e vamos acessar a posição do R8. Notem aqui, né, que ele está utilizando, né, o 32. Por quê? Justamente, né, porque cada endereçamento ele precisa ser múltiplo de 4, né, de 32 bits, 4 bytes, tá bom, pessoal? Então, se a gente quer acessar a posição 8, a gente vai pegar 8 vezes 4, que é o endereço 32, tá bom? Então, sempre lembrem disso, qualquer deslocamento de endereçamento tem que ser múltiplo de 4. Então, então essa instrução, né, ele vai acessar a posição 8, tá, do array em S0, vai armazenar em T0, tá? Depois disso, a gente vai fazer a soma, tá, com o registrador R8 com a variável x, que está em S1, armazenar em T0 novamente, e por fim a gente vai guardar agora na posição 12 usando a nossa instrução de store, tá? O valor está em T0, vamos guardar na posição 12. Aqui, reparem novamente, né, que é o 48, por quê? Porque é 12 vezes 4, tá? Para manter o alinhamento de bytes da memória principal, bom? Aqui a gente tem o que seria feito aqui em cada uma dessas instruções. O nosso próximo exemplo seria como que é feita uma declaração condicional simples. Então aqui a gente tem, né, que se x é igual a y, a gente vai fazer, a gente vai atualizar o valor de r somando z mais w. Se não, a gente vai atualizar o valor de r diminuindo, né, subtraindo z menos w, tá bom? Aqui seriam os registradores que a gente vai considerar, né, o x vai estar em S1, y em S2, né, S0 vai ser o r, S3 e 4 vai ser o z e w. Tá, então, como é que a gente faria o desvio condicional, né? Então, aqui a gente tem várias implementações, né? A gente poderia estar usando o back também, mas aqui é como opção para ficar fácil entender, foi utilizado o BNE, que é o Branch Not Equal, tá? Então, se S1 for diferente de S2, a gente vai pular para a label do S, né? Para o endereço onde está a label S, que vai ser aqui embaixo, tá? E a gente viu, né, que se tiver o else, a gente vai atualizar o R com a subtração. Então, a gente vai... no else a gente faria, então, a subtração de S3 menos S4 e armazenaria em S0, que é o valor de R, tá? E se fosse igual, então o programa ele ia continuar com a próxima instrução, que seria o de adição, e ele atualizaria o valor de R, né, com a soma de S3 mais S4, armazenando em S0. Tá bom? E por fim a gente dá um jump condicional, né, para ele pular para fora do else, tá? Então ele ia pular aqui, né, para esse end, e assim ele ia continuar a execução do programa. Então, bem direto, né, a conversão de alto nível para o MIPS, tá? E a gente sempre representa, pessoal, o label dessa forma. A gente começa com algum nome, tá? Começando aí com um caractere, 2 pontos, e aí qual seria a instrução, tá? Então é bem comum, em linguagem de montagem, estar utilizando essa forma de representação. Nosso próximo exemplo seria como é que é a declaração do while, né? While simples, tá? Então, nosso programinha, né, ele inicializa o índice i aqui, né? Enquanto i for menor que 16, ele vai fazer esse cálculo em R, né? Vai multiplicar x e y, somar com R, né? E atualiza o índice i. Então, é um lacinho que vai iterando i até ele chegar a 16, né? Aí o nosso i ele vai estar armazenado em T0, né? Vamos ter aqui nossa expressão. E como é que a gente vai atualizar o valor de R, né? R vai ser S0, XY vai estar em S1 e S2. Então, como é que seria a nossa conversão para o MIP, né? Bem direto também.
Aqui a gente já está utilizando a pseudo-instrução li, né? Então, primeiro, a gente atualiza o valor do i, né? Começa com 0, tá? Carrega ele em T0. A gente vai utilizar aqui o valor 16, né? Que a gente precisa comparar, né? Saber se i é menor que 16. A gente tem que armazenar essa informação do 16 em algum lugar. Vai ser armazenado em T1, tá? Depois a gente vai chegar na parte do loop, né? Que é o início dessa instrução, né? Aí a gente executa o BGE, né? Que é se é maior ou igual, né? Então ele sempre pega o contrário, né? Se o que tá, se for T0 for maior ou igual a T1, ou seja, se o I for maior ou igual a 16, então ele já vai para o fim, tá? Então ele não é menor, vai para o fim, assim ele nem entraria no laço, tá? Já iria aqui para fim do código. Se ele for menor, então ele vai continuar na instrução seguinte. Aí ele vai fazer a multiplicação, né? Faz a multiplicação, guarda em T2, né? Depois faz a adição, né, de T2 com S0 e guarda em S0. E aqui, esse ADDIU, ele vai atualizar o valor de I, né? E aqui no final ele vai pular, né? Vai ter um jump para pular para o endereço do loop, tá? Que é aqui em cima, tá bom? Então, bem direto. Da mesma forma que a gente tem o while, a gente consegue também fazer o do while da mesma forma, né? A gente mudou somente que a condição do while veio aqui para o final, né? Então toda a primeira interação do while ela é executada e a gente consegue, né, utilizar da mesma forma, né? A única coisa que a gente muda é onde a gente vai fazer a nossa comparação, né? Se é maior ou igual, né? Se for maior ou igual ele sai, senão ele vai executar o jump voltando para o loop, né? E assim, né, só a gente reordenando implementaria o do while da mesma forma. E o tipo de laço, né? O último tipo de laço é usando o for, né? Então nesse exemplo é a mesma coisa, tá? A gente economizou aqui a função, tem o i mais 1, né? O i mais 1 tá aqui, e a gente tem essa atribuição, né? Que o x é igual a r, tá bom? E aqui o x, no caso, seria então armazenado no S1. Então aqui da mesma forma, né? Carrega o valor de T0, que é o i, e o valor 16. Se não for igual, né, da mesma forma, se for maior ou igual, né, se i for maior ou igual, ele vai para o end, senão ele vai executar esses mesmos passos. Né? A gente reparem, pessoal, que ficou basicamente a mesma forma que o while, né? A única diferença é que ele tem essa atribuição de x igual a r, que é implementada por esse move, né? Ele vai mover o que está em S0, que é R, tá? A gente pode ver aqui, ó, é R, ó, aqui é R, então vai colocar em X, que é S1, tá? Então essa atribuição é a única diferença do código do while que a gente viu anteriormente. Outro tipo de declaração é do switch case, né? Como é que seria a implementação dele, né? Então o switch case, né, a gente sempre tem a variável de entrada e os case ele vai ter os valores dessa variável de entrada. Então se x for igual a 0, ele vai executar essa linha, se x for igual a 1, executa essa e assim sucessivamente, tá? Então como é que é feito aqui? A gente vai ter uma tabela de jump, né, a gente chama de jump table, que vai ter várias labels, tá bom? E o valor de x, né, de S1, ele vai indicar qual é a posição dessa jump table, tá? Então se x é igual a 1, então ele vai lá olhar a posição 1 dessa jump table e vai fazer a tarefa correspondente. Se x for igual a 3, ele vai lá na posição 3 dessa jump table e fazer lá a tarefa correspondente. Então como é que isso seria implementado? Tá? Então aqui, primeiro a gente teria que conferir as limitações do x, né? Tá, então o primeiro que vai fazer vai usar a instrução de set, tá? Usando esse SLTI, que ele vai comparar se S1 for menor que 0, então ele vai setar 1 no T0, né? Senão ele vai setar 0. E depois que a gente seta essa flag, né, de menor, a gente vai comparar se essa flag é diferente de 0. Tá? Se essa flag for diferente de 0, significa que a comparação de menor foi verdadeira. Então x vai ser menor que 0. Então se x for menor que 0, a gente vai para o end, porque a gente não tem os valores menores que 0. É somente 0, 1, 2 e 3 aqui no nosso case, tá? Então isso aqui checou se x é menor que 0, tá bom? Aí da mesma forma ele vai fazer novamente, né? Se x for menor que 4, tá? Então se for menor que 4, né? S1 menor que 4, T0 vai ficar verdadeiro, tá? Vai ficar com bit 1. Aí a gente vai comparar, né, se ele está nos limites, usando a instrução de back. Então se o bit setado ele for igual a 0, significa que S1 não é menor que 4, ou seja, ele é maior
ou igual a 4. Então, se S1, né, se o x, né, no caso, ele for maior ou igual a 4, pula para o end, porque a gente não tem valores de 4 para cima também, tá? Então, nesse momento, pessoal, reparem que até aqui a gente só verificou se x é menor que 0 ou x é maior ou igual a 4. Então, se conseguiu passar aqui, então aí que de fato começa o nosso switch case. Então, a primeira coisa que ele começa a fazer, né, ele faz um shift à esquerda, né, com 2, né, ou seja, ele vai multiplicar por 4. Por que ele faz isso? Porque o valor de x vai ser utilizado como um endereço. E para a gente alinhar o endereço na memória, a gente tem que multiplicar por 4, tá bom? Para ficar alinhado a 4 bytes. Então, o mais comum é usar o SLL, tá? Que é o shift à esquerda, tá? Com 2. Então, feito isso, T1 vai estar com um valor alinhado, né? Aí ele vai estar somando, né, o valor de T1 com S0, né? A gente pode ver que o S0 aqui, ó, no nosso exemplo, ele é o endereço base do jump table. Tá? Então, no momento que a gente faz essa soma, a gente está indo para a posição exata do jump table, tá bom, pessoal? E no momento que a gente vai para a posição exata, a gente sabe qual é o endereço da posição que a gente quer acessar, a gente vai usar um load, tá? A gente vai carregar esse valor, né, T0 com 0 de deslocamento, tá? A gente usa dessa forma e armazena em T0, tá? E depois disso a gente quer pular para essa posição, usando aqui o jump register. Então vamos pular para o endereço que está armazenado em T0. Então dessa forma ele vai acessar um dos cases, tá? E esse endereço aqui seria representado, depois a gente teria a representação de cada opção dos cases, né? Então o label 0, né, é só uma atribuição de y igual a z, né? Então é só um move aqui e jump para o end, tá? Lembre que esse break seria esse jump incondicional, né? Da mesma forma, o case 1, a gente também move y é igual a w, né? No case 2, né, a gente vai ter uma soma, né, y igual a z mais w, e o case 3 vai ter a subtração. E aqui a gente não teve jump porque ele já chegou no final também, tá bom? Então com isso a gente viu alguns exemplos básicos, né, que a gente utiliza nas declarações do C. Tá? Então agora vamos ver como é que seria o espaço de endereçamento, né, o espaço de endereços que o MIPS considera, né? Normalmente o MIPS ele divide o espaço de endereçamento em 4 segmentos. Tá? Aí ele chama a parte de texto, que é onde contém o código do programa, a parte de data, que contém as constantes e variáveis globais, né? Tem a parte que se chama de heap. O heap é onde você armazena estruturas de dados que são alocadas dinamicamente, como por exemplo algumas matrizes, né? Utilizando em C, né? A gente utiliza os malloc, né? Então malloc são objetos dinâmicos que seriam carregados aqui na heap, tá? E tem a pilha, que é a stack, que é onde armazena variáveis locais, né? Normalmente, quando você faz chamada de funções, né, você sempre armazena as variáveis locais numa pilha, tá? Numa stack. E um fato importante aqui, pessoal, é que os segmentos de heap e pilha, eles crescem um em direção ao outro, para ter uma melhor eficiência do custo de memória. Então, normalmente a gente tem a pilha e a heap, né? E a pilha sempre desce e a heap sempre cresce, tá? Então a gente vai ver exemplos sobre isso, para a gente ficar claro. Então aqui, ó, como é que seria, né, a nossa região de memória, como é que os segmentos seriam divididos, né? Então aqui a gente tem uma região de memória reservada, teríamos então, né, subindo, né, teríamos a parte do texto, aqui corresponderia então o nosso código, vamos dizer o código fonte, tá, o linguagem de montagem. Teria aqui então os dados, ou também é chamado de dados estáticos, que é para armazenar as variáveis globais constantes. Temos aqui uma mesma região, né, onde a heap, né, é o endereço onde começa, o stack é o topo. Tá? E sempre quando a gente vai inserir um elemento na pilha, a gente decrementa o ponteiro do topo da pilha. Tá? E a gente vê aqui do lado, né, como é que seriam os endereços em hexadecimais, e aqui como é que os registradores do MIPS, os registradores especiais, são organizados. Então o Program Counter ele vai estar apontando aqui no endereço do código fonte, tá? Na região de texto, de text. Tá? O GP ele é onde começa então o ponteiro das variáveis globais, tá? Para estar identificando as constantes que são utilizadas. O Stack Point, o SP, ele é o topo da pilha. Tá? E sempre quando a gente vai querer fazer uma chamada de função, a gente vai alocando, né? Sempre decrementando. Então, se a gente quiser acessar uma posição do array, né, o comum é a gente sempre decrementar ela, tá? Sempre somar menos 4. Então, aumentar a pilha, soma menos, diminui, né, subtrai menos 4 e para
diminui a pilha, soma mais 4. Tá bom? É meio confuso no início, mas basicamente é dessa forma que os sistemas operacionais implementam essas operações de controle da pilha, tá bom? Da região de pilha. Então a gente vai ver como é que são as chamadas de procedimento, tá? Então, o que acontece? Sempre quando a gente tem uma chamada de procedimento, né? A gente tem vamos dizer que um procedimento atual, ele vai chamar algum procedimento. Então a gente tem uns nomes para esses dois procedimentos. Então o cara que chama, né? Ele é o chamador, né? Que a gente vai chamar aqui de caller, tá? E o que é chamado, ele é chamado de callee, tá? Então a gente tem um caller que vai chamar um callee. E normalmente a execução de chamada de um procedimento, ela tem 6 etapas que a gente pode estar considerando, tá? Então a primeira etapa é que os argumentos de entrada da chamada de função vão ser passadas para o callee, tá? Então vamos colocar os argumentos em algum lugar que o callee ele vai poder acessar, tá bom? Depois o segundo passo, a gente vai transferir o controle para o callee. Tá? Então a gente faz isso como? Normalmente vai ser alocado uma região de memória e a gente vai mudar lá o nosso ponteiro da pilha, tá? Nosso stack pointer. Depois, terceiro passo, adquira os recursos de armazenamento necessários para a execução do callee, tá? Isso significa, por exemplo, que se for utilizar os registradores, a gente vai ter que primeiro armazenar os valores antigos dos registradores na memória principal, que aí vai ficar liberado para o callee poder usar. E no final, né, o callee vai ter que recuperar esses endereços salvos na memória principal, tá? Então depois que a gente salvou tudo que a gente vai utilizar pelo callee na memória principal, né, a gente vai realizar as operações com o callee e por fim a gente vai colocar os resultados em um local onde o caller vai poder acessar, né, o chamador vai poder acessar, né? Consecutivamente a gente também vai recuperar os valores que a gente colocou na memória, né, vai colocar novamente no banco de registradores, tá? E por fim a gente vai retornar o controle à próxima instrução do chamador, né, do caller, tá bom? Então, como eu já tinha falado, né, como que a gente garante que uma chamada de procedimento não altere os dados que estão fora de seu escopo, né? Então, o que acontece? Né? Os programadores, sempre que escrevem código em linguagem de alto nível, eles não veem o detalhe de como que é a chamada de um procedimento, né? Eles não se preocupam com isso, porque o compilador, ele que cuida dos detalhes de baixo nível, né? Ele que se preocupa de estar salvando o que tem nos registradores na memória e vice-versa. Então, os programadores que programam assembly, eles devem implementar explicitamente cada chamada e retorno de procedimento, tá? Então, o caller, ele pode ter que salvar os seus dados antes de chamar o callee, e o callee, ele pode ter que salvar os dados antes de executar suas operações. Então, para fazer o chamado de sistema, né, a gente vai fazer a manipulação de dois registradores, né, que a gente chama de o frame pointer e o stack pointer, né? Então, normalmente, temos o registrador frame pointer, ele vai apontar para a base, né, da procedure frame atual, né? E ele é um registrador com base estável, não muda quando a gente vai chamando outros procedimentos, né? E a gente vai ter o registrador stack pointer, que ele vai apontar para o topo da procedure frame atual, né? E uma vez pode mudar dentro do procedimento. Então, diferente de referência à mesma variável, local pode ter deslocamento diferente no procedimento. Então aqui a gente tem um exemplo, né, que o frame pointer ele começa sempre de cima, né, e o stack pointer começa de baixo, tá? Então, nos endereços de baixo. Então, sempre a gente pensa, tem essa visão, né, de quando a gente vai fazer a chamada de procedimento. Como é que a gente vai fazer a manipulação do stack pointer? Então, por razões históricas, né, a pilha ela sempre cresce de endereços superiores para inferiores. Tá? Então, quando a gente quer acessar um parâmetro, uma próxima elemento da pilha, um próximo elemento da pilha, a gente vai ter que decrementar a pilha. Então, para acessar os elementos da pilha, a gente vai ter que subtrair o ponteiro, tá? E a gente vai ter que adicionar o ponteiro da pilha se a gente quiser reduzir a pilha. Então, aqui tem um exemplo, né? O stack pointer nessa posição, né? No momento que a gente vai chamar um procedimento, a gente vai alocar essas regiões de memórias, tá? E a pilha vai aumentar, né, diminuindo de endereço, tá? A gente percebe que isso aqui é feito subtraindo os endereços. E no momento que esse procedimento ele finaliza, né, a stack pointer volta para o caller, né, para o chamador, tá? Somando o endereço do ponteiro, tá bom? Então vamos ver como é que são as convenções para a chamada de procedimento, tá bom? Então a gente viu que tinha alguns registradores especiais, né,
que iriam armazenar os argumentos de entrada de uma função e as variáveis de retorno. Então, só para relembrar, né, a gente tem os registradores que são chamados de A0, A1 até A3, tá? São 4 registradores que eles são utilizados para estar armazenando os 4 primeiros argumentos da função, né? Que seria, no caso, argumentos para o call, né, que é o procedimento a ser chamado. A gente também vai ter 2 registradores de retorno, que são o V0 e o V1, que eles vão ser utilizados para armazenar os valores de retornos para serem transferidos para o caller, né, para serem usados pelo caller, tá bom? A gente vai ter os registradores, então, de T0 a T9, que são valores temporários e vão poder ser sobrescritos pelo call, né? Normalmente é uma convenção, tá bom? Temos os registradores S0 a S7, né, que são registradores para armazenar valores com longa duração, tá? E elas podem ser preservadas entre chamadas, tá? A gente tem aí, então, o nosso stack pointer, que é o ponteiro para o topo da pilha atual. Então, a chamada de procedimento, a gente vai ter que atualizar o valor do stack pointer, tá? E a gente vai ter também o registrador RA, que é o registrador específico para armazenar o endereço de retorno da função. Então, ele vai armazenar a próxima instrução do caller, né? Então, armazena o PC mais 4 e faz a chamada à função do call, tá bom? E aí a gente vai ter algumas instruções especiais que a gente já viu, né? Então, só detalhando melhor, a gente vai ter o JAW, né, o Jump and Link, que ele que vai chamar a função. O que ele vai fazer? Ele vai guardar a próxima instrução atual, né, o PC mais 4, no registrador RA e vai pular para o endereço do procedimento, tá? O endereço do call. Tá? E, por fim, a gente tem a instrução JR, né, de Jump Register, que é utilizada para pular para o endereço armazenado no registrador. Então, o registrador RA tem o endereço da próxima instrução do caller, né? Então, no final do procedimento do call, vai ter um JR que vai voltar para o caller, tá bom? Então, é assim que funciona a chamada de procedimento com o MIPS. Então, a gente tem aqui alguns registradores que são preservados ou não preservados, tá? Que são preservados na chamada de procedimento. Então, o que a gente tem de preservado, né? A gente tem que o stack pointer ele é preservado pelo call, tá? Adicionando exatamente o mesmo valor que foi subtraído a ele. Então, sempre quando a gente vai incluir alguma coisa no call, a gente adiciona na stack pointer, tá? E antes de a gente retornar o controle pro chamador, a gente desaloca tudo que foi adicionado pelo call, tá bom? É sempre feito isso, né? A pilha, a pilha acima do stack pointer é preservada, tá? Isso considerando, né, acima do stack pointer porque foi alocado provavelmente por outros procedimentos, tá? Então garante que o call ele nunca vai alterar a região de memória acima do stack pointer, tá bom? E os outros registradores também podem ser preservados, né? Como eu tinha mencionado, basta a gente salvar os valores na memória principal, né? No caso aqui na pilha, antes de a gente utilizar e depois retornar novamente os valores salvos na pilha para os registradores, tá bom? Então aqui a gente tem aqui que por convenção é preservado e não preservado. Então vamos ver como é que seria o lado do chamador quando a gente faz a chamada de sistema. Então primeiro, né, ele salva aqueles registradores que não são preservados. Então se o call espera usar esses registradores, né, não preservados, tá? Que são os registradores temporários, os de argumentos e os de retorno, né? Por que os de argumentos e retornos também não são preservados? Porque a gente pode implementar funções recursivas, né? Então, se a gente tiver funções recursivas, né, a função que a gente está chamando, ela pode chamar outra função e assim sucessivamente. Então, como os registradores de A0 a 3 são usados para argumentos e V0 e V1 são utilizados para função de retorno, eles não são preservados. Então, se o caller, né, vai utilizar os valores desses registradores, ele vai chamar primeiro, ele vai armazenar na memória, tá? Vai salvar ele na pilha, tá? No procedure frame atual, antes de ele chamar o call, tá? Segunda parte do call, então, o que a gente tem para fazer é passar os valores de entrada, né, para o call. Então, como é que isso é feito? É utilizando os registradores de A0 a 3, tá? E depois a gente passa argumentos, né? Se a gente passa mais de 4 argumentos, a gente pode passar os argumentos adicionais alocando na pilha, tá? Que aparece no início do procedure frame, tá bom? A gente utiliza, então,
o registrador do stack pointer para estar alocando esses argumentos adicionais. E depois ele vai usar ali o JAW, né, o Jump and Link, para transferir o controle para o Kali, tá bom? Então o que a gente vai ter do lado do Kali? O Kali, então, ele vai precisar alocar memória, né, que isso impacta em atualizar o stack pointer. Então ele vai adicionar um novo procedure frame, né, subtraindo o tamanho necessário do stack pointer, tá? Então, se a gente pensar na memória, né, naquela região, aqui tem o frame pointer, né, e aqui tem o stack pointer. Então, se quer adicionar um novo procedure frame, né, ele vai falar que o registrador FP vai ser igual a SP, que vai ser a base, né? Então, quero adicionar um novo. Então, o FP vai ser aqui, e aí ele adiciona o espaço, né? Atualiza o valor de SP para baixo, tá bom? Depois disso vai ser feito, então, ele vai salvar o registrador preservado, né? Que é atualizando o frame pointer. Então, né, se o Kali ele espera alterar os registradores preservados, né, que é o que a gente viu, então ele vai salvar os valores no procedure frame antes de alterá-los, né? Então, por exemplo, se ele for utilizar o registrador S1, né, o registrador de S1, ele provavelmente ele pode ter sido usado pelo chamador. Então, o que ele vai fazer isso? Ele vai adicionar na memória, né, antes de sobrescrever o valor dele, né? Vai adicionar, no caso aqui, no procedure frame, na pilha, tá bom? Então, ele vai salvar tudo na pilha, vai atualizar os valores, né? E vai novamente copiar no fim da chamada do procedimento. Depois que copia, ele vai atualizar o frame pointer, tá? Então, primeiro vai armazenar todos os valores salvos, atualiza o frame pointer e o stack pointer para não sobrescrever. E por fim, a gente vai, depois de operar, né, ele vai colocar os resultados de volta, tá? Então, se ele retornar algo, ele vai adicionar nos registradores V0 e V1, né? Depois vai restaurar todos os registradores que foi salvo no início, tá? Todos os registradores salvos, né? O FP, o RA, o S0 e S7, ele vai recuperar, né? Depois vai abrir o procedure frame adicionando o seu tamanho SP, né? Então ele vai, o SP ele foi decrementando para aumentar espaço, vai diminuir espaço e depois ele vai executar a função JR, né? Para voltar para a próxima instrução do caller, tá bom? Para pular lá para o PC mais 4 que foi salvado lá quando o caller chamou o calling. Então aqui, né, a ideia é como é que seria o procedure frame, tá? Então isso aqui seria o nosso procedure frame, né? Cada procedure frame ele tem o endereço base apontado para o FP e o topo dele é apontado pelo stack pointer SP, né? No momento de uma alocação, né, a gente vai atualizar o FP e SP, tá? Então o FP ele vai ser igual ao SP anterior e o SP a gente vai alocando o que foi salvo, tá? Então aqui, ó, como é que a gente começaria no stack pointer? Então o stack pointer começaria aqui também, tá? No lugar de FP. Preciso salvar alguns argumentos, então ele vai ter essa área para salvar argumentos, ficaria nessa região. Salva o endereço de retorno, salva o endereço de retorno. Depois o SP ia salvar todos os registradores preservados, salva ele, né? Aí depois ia executar lá as funções, né? Apontando para cá, tá bom? Aí por fim, quando a gente desaloca o procedimento, né? A gente vai decrementando tudinho, né? Então volta, o stack pointer volta a apontar para seu endereço original, tá? Que é apontado pelo stack pointer. Então a gente consegue fazer essa atualização do retorno bem rápida, tá? Então, por fim, né? Ele volta para cá, apresentado nesse terceiro lado aqui, tá bom? Então vamos ver como é que seria um exemplo da chamada de procedimento utilizando o conjunto de instruções do MIP. Então aqui, pessoal, a gente vai ter uma função bem simples que ela vai multiplicar, né, ela vai multiplicar dois valores, né? Os valores eles são recebidos pelos argumentos de entrada x e y, né? E são armazenados em R, que é retornado pela função que chama ele, tá? Então aqui a gente tem onde cada valor vai ser guardado. Então como x e y são argumentos, eles vão ser armazenados em registradores A0 e A1, tá? O R ele vai ser o registrador S0 e para retornar para a função que chamar a nossa função de multiplicação, o R precisa ser passado para o registrador V0, tá bom? Que é o registrador que guarda o valor de retorno. Então aqui a gente tem o código da nossa função main, né? E como que seria feita a chamada à nossa função. Então primeiro a gente teria que passar os dois argumentos de entrada. Então o primeiro argumento de entrada, né? Aqui no nosso exemplo a gente vai considerar que o x é igual a 10, né? A gente usa o load immediate, né? A instrução LI, né? Que vai recarregar o imediato 10
no registrador A0, né? E depois vamos carregar imediato 20 no registrador A1, né? Feito isso, a gente vai dar um JAW, né? O Jump and Link, para a nossa função de multiplicação, tá? Então, bem simples a chamada de função, né? A chamada de procedimento, tá? E passagem de parâmetros, né? Aí, como é que seria, então, a nossa parte da multiplicação? Tá? Então, primeiramente, né? Como a gente mexeu aqui, ó, a gente viu lá pela nossa notação que o S0 ele é um registrador preservado, tá? E o S0 ele é utilizado para calcular R. Então, primeiramente, a gente vai precisar salvar esse registrador preservado S0, tá? Porque a gente vai utilizar ele para calcular R. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai decrementar, né, o valor da pilha. Então, no momento que a gente faz isso, a gente vai apontar para o próximo endereço, tá? É menos 4, justamente porque a gente precisa manter o alinhamento da memória. Então, a gente está pulando uma instrução para, né, a gente está pulando uma instrução, tá? Lá na memória, né, um endereço da memória, né? E como para ficar alinhado com os 4 bytes, a gente multiplica por 4. Por isso que é menos 4, tá? Então, a gente deu espaço lá na pilha, tá? Feito isso, a gente vai escrever, né? Vamos usar o SW para escrever na pilha, tá? Na memória principal. Então, a gente vai escrever S0, né? Lá onde está apontado pelo stack point. Então, feito isso, tá? Essa parte a gente salvou, né, o registrador S0 na memória principal. Então, agora a gente consegue fazer a nossa multiplicação sem causar nenhum efeito colateral para fora do procedimento, tá? Do procedimento de multiplicação. Então, feito isso, a gente vai multiplicar, né? Vamos pegar lá os argumentos A0 e A1, multiplica, salva em S0, tá? E para a gente conseguir retornar a função, a gente precisa pegar o valor de R e colocar no registrador V0. Então, move para o V0, tá? E depois a gente moveu, né? Já tem um valor certinho aqui no V0 que vai retornar para o caller. A gente tem que atualizar, então, o nosso stack pointer, né? Porque a gente salvou o S0 lá, a gente precisa colocar o S0 de volta, né? Então, para fazer isso, a gente basta dar um load, tá? Recupera o valor em S0, tá? Aí, recupera o valor em S0 e atualiza o stack pointer. A gente tinha subtraído 4, né? Para aumentar, então a gente vai ter que adicionar 4 agora, tá? Depois que ajustou o stack pointer, a gente vai, então, fazer a nossa chamada de retorno para o chamador, usando o jump register, tá? Voltando aí para o endereço de retorno, né? O endereço armazenado no registrador RA, tá bom? Então aqui a gente tem uma versão mais otimizada do nosso procedimento. Como o nosso procedimento ele é simplesmente uma multiplicação, né? A gente poderia fazer esse cálculo sem precisar estar usando nenhum registrador preservado, sem estar usando, por exemplo, o S0. A gente poderia simplesmente, né, falar que o retorno ele vai ser a multiplicação dos dois argumentos. Então, com isso, a gente não precisaria se preocupar com a manipulação da pilha, né? Então, né, aqui ficou bem duas instruções, né? Primeiro a gente faz a multiplicação, já guarda no retorno e já dá o JR para voltar para o chamador, tá bom? Então, tem essa versão aqui mais otimizada, né? Fica bem mais legível, né? Por fim, vamos ver um exemplo de como seria uma chamada de procedimento recursiva, tá? Chamada recursiva de função. Então, vamos entender como é que é a nossa função primeiro? Então, né, essa aqui é uma forma recursiva de como fazer a multiplicação, né? Que aqui, sempre essa multiplicação, ela vai sendo chamada até o y for igual a 0, né? Então, no momento que o y for igual a 0, vai ser retornado vários zeros, mas só que vai ter uma quantidade de x relacionada à chamada recursiva, né? E isso acaba representando a multiplicação, né? Vai ser x mais x mais x mais x, com mais vários zeros também. Então, forma recursiva da multiplicação, né? Então, como os x e y são argumentos, né? Então eles são armazenados em registradores A0 e A1, né? E o retorno da função é armazenado em V0. Então vamos ver como é que ficaria a cara desse nosso procedimento, tá? Nesse nosso procedimento, a gente, como está fazendo chamada de sistema, né? A gente vai precisar primeiro armazenar dois valores importantes, tá? A gente vai precisar guardar o valor de retorno da função, tá? Porque como é uma chamada recursiva, né? E no momento que a gente chama a primeira função, a gente está com o endereço do chamador. Então, para cada chamada recursiva, a gente vai ter que armazenar o valor de RA na pilha, tá? Na memória principal. E também a gente vai ter que armazenar o valor do primeiro argumento, tá? Porque o primeiro argumento ele é utilizado em toda a função recursiva. Ele vai ser uma variável local em toda a função, em toda a chamada recursiva, tá bom? Então, para fazer isso, né, primeiramente a gente precisa
dar espaço na nossa pilha. Então a gente sabe que a gente quer armazenar 2 registradores, tá? Então a gente começa diminuindo a nossa pilha, né? Então aqui a gente soma com -8, tá? Lembrando aí que é -8 porque, né, são 2 registradores e para estar alinhado com a memória a gente multiplica por 4, tá? Então 2 vezes 4, 8. Por isso que é -8, tá? Então o stack point é -8 e a gente tem espaço agora alocado, tá? E consegue estar armazenando os registradores RA, né, primeiro, tá? Esse 4 é porque seria o índice 1, tá bom, galera? E esse deslocamento 0 seria o índice 2, tá bom? É sempre decrementando, tá bom? Então, dessa forma, nessa primeira etapa, a gente salvaria os registradores preservados, que são o RA e, no caso, o primeiro argumento, o A0. E aqui, então, a gente começa a fazer, de fato, o que tem no nosso procedimento. Então, a gente começa fazendo a condição lá do if, tá? Se A1 não for igual a 0, então a gente vai para o else, tá? Se não, se A1 for igual a 0, a gente vai continuar no if. Então, aqui nessa parte vai estar implementando o nosso if, né? O que a gente tem aqui no nosso if? O nosso if aqui no nosso código é só o retorno a 0. E como é que seria esse retorno, tá? Então, primeiramente, a gente ia salvar o valor 0 na variável de retorno, né? No registrador de retorno B0, tá usando aqui a instrução ali, e depois a gente ia desalocar a região de pilha que a gente alocou, né? A gente deu -8 para alocar duas posições, a gente vai dar um +8, né, para desalocar ela, tá? Aqui repare que o desalocar não é sobrescrever não, tá? É só atualizar o stack point, tá bom? E depois que a gente faz isso, a gente dá o retorno, né, usando o JR, né, pro o endereço que tiver em RA, tá bom? Ele vai voltar para o endereço que tiver em RA nesse caso. Então, essa aqui é a parte do então agora vamos para a parte do senão, tá? Então, senão, o que a gente vai fazer, né? Então, senão a gente vai fazer essa soma e a chamada recursiva. E para isso a gente vai precisar, primeiro, atualizar o segundo argumento, tá? O y, que ele vai estar aqui, ó, ele vai estar em A1, tá? Então, para isso a gente vai decrementar com 1, né? Então, essa primeira instrução decrementa o argumento e a gente vai usar, então, o jowl, tá? O A0, reparem que ele não foi modificado, ele ainda continua sendo o valor de x, tá? Então, com isso, a gente chama a nossa próxima função, tá? E após a gente fazer a chamada com o jowl, a gente, então, vai ter que esperar o retorno da função. Então, essa parte aqui, pessoal, é no final, né, que depois que finaliza todas as chamadas recursivas, tá? Então, né, sempre quando vai dar esse jowl multi, ele vai voltar a executar o que a gente tinha aqui, ó. Ele vai vir para essa posição, tá? E ele vai executar tudo isso novamente até cair no JR. Então, quando todos os jump registers forem ser executados, né, quando a base da nossa recursão for executada, então ele vai começar a executar essa região. Então, o que precisa ser executado, né? A gente vai precisar, então, carregar qual é o valor de x, né? A gente vai ter que fazer essa soma, né? X mais o retorno da função, né? Ou seja, a gente vai pegar o x mais o que tiver no registrador B0. Para fazer isso, primeiro a gente tem que saber qual que é o registrador, né? Qual que é o valor de x. Então, primeiro a gente vai ver onde que está armazenado o valor de x, tá? Armazena ele no A0, então aqui a gente está lendo da região de memória, tá? O primeiro foi o primeiro argumento, tá? Depois disso a gente vai adicionar, né? Vamos adicionar o valor de x, A0, com o valor de retorno, que é o V0. Tá? Depois disso a gente vai mover para V0, né, o resultado, tá? Aqui ele vai ter que ser retornado para a nossa função, né? Aí, reparem que aqui é um return, tá? Então, essa soma com V0 vai ser atualizada para o V0 novamente, tá? E antes de a gente voltar, a gente precisa recarregar os valores, né, de retorno. A gente tinha salvo lá na primeira recursão, né? Toda chamada a gente salvava o RA. Então, a gente lê qual que é o endereço de retorno, tá? Atualiza a nosso stack pointer, tá? Lembrando que lá no início a gente deu -8, tá? Agora é que a gente dá o +8. Então a gente atualiza duas vezes, né? Tanto no if, tanto no else, porque a gente tem o return nos dois, tá? E por fim a gente retorna, então, para o endereço que está em RA, tá bom? Então é assim que é feita a implementação da chamada recursiva. Então aí também a gente consegue ter uma versão otimizada, né? Dado que a gente faz em cada condição algumas tarefas bem simples, né? Então aqui, por exemplo, né, a gente faria o if, né? Se for igual a 0, né, ele vai continuar, se não ele vai para essa região do else, está aqui embaixo, tá? Então se for igual a 0, a gente viu que ele retorna 0. Então basta a gente salvar, né, no registrador V0 o valor de 0
e dá um JR, tá? Não precisa salvar nada na pilha e nem recuperar nada, porque isso aqui a gente só retorna um valor, tá? E no else, reparem que na nossa função a gente não precisou alterar o valor de x, né? O valor de A0, do registrador A0. Então o x ele é igual para todas as chamadas, então a gente não precisaria estar salvando na memória. Então por isso a gente só alocaria um espaço, tá? Usando -4, salvaria somente o registrador RA, que é o endereço da nossa de retorno, tá? Então aqui seria para atualizar o segundo argumento da chamada recursiva, tá? Que é sempre y-1, tá? Então isso aqui atualizaria o y e chamaria novamente com a função recursiva, tá? Então seria chamado todas as vezes e no momento que chegasse na função base, né? Lá na condição base, ia fazer o retorno, né? Sempre adicionando o que está em V0 com x que está em A0, tá? E no final a gente ia ler qual que é o registrador de retorno, né? Usando LW e atualizar a pilha, tá? Somando 4 e voltar para nossa instrução, né? Nosso procedimento que chamou, né? O nosso color. Então, por fim, a gente vai ver como é que seria, então, a cara do programa escrito no MIPS, tá? A gente vai estar utilizando um simulador para a gente praticar, tá bom, pessoal? Então, aqui, como é que seria o programa pro simulador que a gente vai estar utilizando? Pro simulador que a gente vai utilizar, né, o nosso programa do MIPS ele vai constituir basicamente de duas seções. Então, a gente vai ter uma seção que a gente chama de ponto .data, tá? E a segunda seção vai ser o ponto .text, tá? Então, o ponto .data vai ser o local que a gente vai estar armazenando, né, todas as nossas variáveis globais e constantes. Então, existem várias formas, né, para a gente identificar o tipo de cada constante de cada variável, tá? Então, a nossa variável pode ser um byte, pode ser um half, né? Pode ser uma word. Aqui tem exemplos de como usa, tá? A gente vai ver na próxima aula, tá? Na prática, como é que seria esses tipos, tá? Como é que seria aqui para usar string, tá? Esse ponto .ASCII. Então, não se preocupem, tá? Essa primeira seção aqui corresponde ao ponto .data, né? E o ponto .text ele vai corresponder de fato ao código do programa, então vai ser o nosso código fonte, né? Referente lá ao nosso segmento que a gente viu, né? Das 4 regiões de memória do MIPS, tá? Então aqui tem um exemplo aqui, né? Nossa função main e tal, com uma chamada de sistema syscall que a gente vai estar vendo, tá? Isso aqui é uma informação interessante, né? Que o simulador que a gente vai estar vendo, ele vai oferecer um comando chamado de syscall, que é para fazer uma chamada do sistema, tá? Que seria uma chamada do sistema operacional, que é muito comum no conjunto de instruções hoje em dia. Como que funciona a chamada de sistema, né? A gente vê que esse syscall, né, ele cai naquela categoria de uma instrução que tem 0 endereços. Tá? Então o que ele vai fazer? O syscall ele vai acessar um registrador específico para saber qual é o tipo da chamada de instrução. Tá? E aqui mostra, ó, esse registrador específico vai ser o V0. Tá? Então o V0 também vai ser utilizado para armazenar qual é o código da chamada de instrução que vai ser acessada quando a gente chama o syscall. Tá bom? Ó, então aqui a gente tem um exemplo de chamada de sistema, tá? Não precisem decorar isso aqui, pessoal, não se preocupem. Isso aqui é o que tem no simulador que a gente vai estar usando, tá? Então aqui são os exemplos dos códigos, tá? E como que eles têm que ser usados, né? Eles têm esses argumentos, tá? Aqui o resultado, né? A gente pode printar inteiro, printar um float, tá bom? Então para a gente solicitar, a gente tem sempre que atualizar em V0 qual que é o código da chamada de sistema, tá? Depois que a gente atualiza, a gente passa os argumentos normalmente de A0 até A3, tá? Cada chamada de sistema aqui, ele pode passar de forma diferente os parâmetros de entrada, tá bom? E também tem suporte a ponto flutuante, tá? Como, por exemplo, aqui o F12, que é o valor de ponto flutuante. E os valores de retorno são colocados nos registradores ou V0 ou no F0 para ponto de flutuante. Tá bom? Então, a gente vai ver na próxima aula, tá? Como é que seria... vamos praticar aí como que usa o MIPS nesse simulador que a gente vai usar. Então, falar do Endian, né? Que seria a ordem dos bytes, tá? O MIPS ele é Little Endian, tá? Então, isso significa o quê? Que os bytes, né? Eles são sempre organizados preenchendo da direita para a esquerda, tá? Lembrando aí. Então, aqui, ó, por exemplo, essa word de memória... Tá, a gente vai ler byte a byte. Então, como aqui está em hexadecimal, pessoal, cada 2 caracteres decimal ele representa 1 byte. Tá? Então aqui a gente tem um AB, né, é 1 byte, CD é outro byte, né,
é 0 e 80 são mais 2 bytes. Então são 4 bytes. Como é que eles são organizados, né? O AB ele seria colocado mais à direita, né? CD ia ser seguindo sucessivamente, preenchendo à esquerda, tá? Então a gente vê então esse exemplo aqui, ó. AB, né? Temos aqui AB, ele seria colocado mais à direita. Depois o CD, né? Ia seguindo, né? É 0 e 80 no final, tá? Então essa que é o Little Endian, tá bom? Então aqui é exemplo de como seria a leitura na memória, tá? A gente viu já essas instruções, né? LWord lê aí os 4 bytes, LH lê 2 bytes, LB lê 1 byte, tá bom? Aqui é o exemplo de como que ficaria, tá? A chamada aqui e como que seria lido de fato ali, como é que estaria o conteúdo da memória, tá bom? Então aqui eu coloquei quais são os princípios de um projeto RISC, né, que o MIPS tem, né? É bem interessante, são 4 princípios de projeto, né? O primeiro princípio é que simplicidade favorece a regularidade, tá? Isso significa que regularidade é no sentido de formatos de tamanho simples, tá? Então, poucos modos de endereçamento, você tem uma quantidade pequena de registradores sendo referenciados, isso facilita ter um formato regular. E ter formato regular, né, formato de instrução regular, isso facilita, né, o projeto de processadores, né, que são utilizados também nos processadores RISC. Princípio 2 seria o menor mais rápido, né? Usa apenas 33 registradores, então mais rápido você processa porque é mais fácil você conectar, né, cada registrador para cada ALU, tá? Você não tem muita transferência, isso pensando no nível de circuitos digitais, tá bom, pessoal? Você tem pouco espaço, né, lógico ali, né? Porque eles são pequenos, estão menores, né? Então eles executam mais rápido. Princípio 3, um bom design exige bons compromissos. Então, mesmo comprimento das instruções, tá? Então, isso depende aí como que é a implementação. E o último design é tornar o caso comum mais rápido, tá? Como é que isso é feito? A gente faz, então, instruções específicas. Então, reparem, né, que a gente viu várias, por exemplo, versões da função de add, né, para adicionar valores de 2 registradores, valores de imediato, né? Tem esse ADIU, que é imediato sem sinal. Por quê? Porque a lógica, né, para lidar com inteiro com o sinal e sem sinal são diferentes. Então, provavelmente, né, instruções específicas significam que tem um hardware especializado para fazer isso bem mais rápido. Tá bom? Então, a maioria dos procedimentos é satisfeita com 4 argumentos. Tá? 2 registradores para valor de retorno, 8 registradores salvos e 10 registradores temporários sem nunca ir para a memória. Então, isso aqui é tornar o caso comum mais rápido. Então significa que tudo aquilo que for executado mais vezes, eles são mantidos aí, eles têm essa quantidade de registradores para estar sendo usada sem precisar copiar para a memória principal, tá? Que a gente viu que perde maior desempenho, né? Uma escrita na memória principal, ela exige aí alguns ciclos de um processador. Então, pessoal, na próxima aula a gente vai começar, então, antes de a gente ver a implementação do MIPS, eu vou estar mostrando para vocês uma aula prática aí de como vai ser utilizando o simulador que a gente vai utilizar para programar no MIPS, tá bom? E depois a gente vai começar a ver, então, como que é a implementação do MIPS. Tá? A primeira implementação que a gente vai ver é o monociclo. Tá? A gente vai ver como é que é feito, com mais detalhes, o design de um processador, tá bom? Então vamos finalizar por aqui, até a próxima aula, pessoal, com mais detalhes aí de como utilizar o conjunto de instruções do MIPS. A gente vai ver alguns exemplos e vamos praticar também. Bom, então até mais, pessoal, um grande abraço e tchau.